chamo-me Laura Gonçalves e vim apresentar o livro que eu escolhi. O livro chama-se Teatro às Três Pancadas. O autor é António Terrado, o ilustrador é António Pilar e a editora é Caminho. Eu escolhi este livro porque primeiro gosto muito do autor desde pequena. Em segundo lugar, porque este livro é muito divertido e sempre que o leio dou umas boas gargalhadas, mesmo que as piadas já estejam gastas. E em terceiro, porque quis partilhar esta sensação de alegria. O António Terrado é um escritor português, mas também é pedagogo, jornalista, editor e produtor e argumentista para a televisão. Nasceu no dia 21 de novembro de 1939 e tem raízes familiares na Beira Baixa. É licenciado em Filosofia pela Universidade de Coimbra e também começou a publicar livros desde os seus 18 anos de idade. António Terrado escreve textos de raiz popular e tradicional. Escreve textos de teatro, poesia, mas sobretudo contos, sendo assim um dos autores mais importantes na literatura infantil portuguesa. Este livro é um bocadinho diferente. Para além de ser um livro de teatro, tem 7 peças que são retiradas de outros contos populares. Este livro, que contém as 7 peças baseadas noutros contos, são para ser representadas nas escolas por meninos da nossa idade ou um bocadinho mais novos. História de um papagaio. Vem do Brasil um pobre imigrante como sua única riqueza trazia um papagaio. Mas um dia o homem ensinou o papagaio a dizer: "Não há dúvida, não há dúvida". Então o imigrante resolveu vender o papagaio. Foi à feira da vila. Quem quer comprar um papagaio? Tenho aqui um papagaio fenomenal. O mais inteligente de todos os papagaios. Só 3.000 euros por um papagaio. Só 3.000 euros e leva um papagaio fenomenal, como nenhum outro. Quem quer comprar? Veio um grupo de homens e entre eles havia um lavrador com ar arrogante, armado e espertalhão, foi ver a tal mercadoria. "Mostra-me lá a tua mercadoria, homenzinho." "Senhor, este papagaio vale uma fortuna, mas eu estou apenas a vendê-lo por 3.000 euros. 3.000 euros por um papagaio? É um descaramento." "Oh, loiro, tu vales 3.000 euros. Não há dúvida, não há dúvida." Então o lavrador resolveu comprar o papagaio. Só que na casa do lavrador, o papagaio nunca mais voltou a falar. "Falas ou não falas, idiota? Não vales um pataco e nem sequer para uma panela serves, porcaria de bicho. Fala! Diz qualquer coisa, nem que seja uma parvoíce. Ai, tempo perdido, dinheiro perdido. Ah, que burro que eu fui em ter gasto o que gastei por causa de um simples papagaio. Ai, que burro que eu fui. Não há dúvida, não há dúvida. Couro pausadamente. Não há dúvida, não há dúvida." Eu aprendi com esta história que primeiro não devemos ser gananciosos e acreditarmos que somos os mais inteligentes, mas também aprendi que não devemos acreditar naquilo tudo que nós ouvimos. E então, cheguei ao fim da minha apresentação. Eu gostei muito deste livro, fez-me sempre rir e espero que vocês tenham também rido muito e por isso eu desejo umas boas férias e também queria perguntar se podíamos apresentar uma história deste livro. Olá, eu sou Maria Leonor e vim apresentar o livro A Bela e o Monstro. A autora é Jean-Marie Laprise de Beaumont. A editora é Porta Editora e a ilustradora é Aurélie de Souza. Na capa
podemos observar uma menina muito bonita, que se chama Bella, e um monstro com uma aparência bem feia. Um resumo desta história, esta menina aqui era filha de um senhor mais de idade que perderam a fortuna. Ela tinha duas irmãs que elas juntas perderam todas a fortuna e ao decorrer da história o pai foi procurar emprego e ele encontrou um palácio onde ele entrou. Não havia ninguém, mas ele passou lá 2 dias e no princípio do segundo dia ele viu um jardim cheio de rosas. E uma das coisas que a Bella tinha dito, que esta menina, a Bella, tinha dito para trazer da sua viagem era uma rosa. E ele, quando ia atirar, encontrou um monstro, que é uma das personagens principais da história. Que ele assustou-se, ficou admirado e ele, o monstro, pediu para trazer uma das filhas dele, já que ou ele morreria. Então ele disse que só se ia despedir das filhas e que depois que ele se oferecia para morrer. Ele foi ter com as filhas e a Bella, a menina mais nova, ela sempre foi educada, sempre foi de cumprir as tarefas que o pai lhe dissera. Mas ela desta vez disse que ela é que tinha a culpa, porque ela é que pediu ao pai que lhe trouxesse a rosa, então o pai não queria, mas ela insistiu e o pai levou ao palácio. Ao decorrer da história, o monstro e a Bella começam-se a conhecer melhor e vai acontecer uma coisa espetacular. Entretanto, esta história dá-nos 2 lições de vida. Eu vou ler um excerto que eu escolhi, que diz uma delas, umas das lições de vida. Bella, disse o monstro, importai-vos que vos veja sear? Pois seja o senhor, respondeu Bella tremendo. Não, disse o monstro, aqui não há outra senhora senão vós. Só tereis de me dizer para me ir embora, se vos aborrece. Sairei imediatamente. Dizei-me, não achas que sou muito feio? É verdade, disse Bella. Eu não sei mentir, mas acho que sois muito bom. Tens razão, tornou o monstro, mas além de ser feio, não tenho inteligência. Sei que não passo só do animal. Não se é estúpido, retomou Bella. Quando se acredita de não ser inteligente, um tolo nunca saberia isso. Este certo dá-nos a lição de vida de não devemos nos importar com a aparência dos outros, mas sim com a bondade que tem dentro do coração. Um dos outros certos que eu escolhi tem a ver com uma das grandes lições de vida, que é não nos importarmos também com a aparência, mas ajudar os outros que precisam, mesmo com aquela aparência de feios. Apenas Bella pronunciou estas palavras. Viu o palácio brilhante com luz, fogos de artifício, música, tudo lhe anunciava uma festa, mas nenhuma dessas belezas foi capaz de lhe prender o olhar. Voltou-se para o monstro, cuja vida perigava e a fazia tremer, e qual não foi a sua surpresa? O monstro desaparecera e ela apenas viu a seus pés um príncipe mais belo que o amor, que lhe agradeceu ter quebrado o encanto. Embora esse príncipe lhe merecesse toda a atenção, Bella não pôde evitar perguntar-lhe onde estava o monstro. Este excerto mostra-nos que, como a lição de vida, que eu já tinha referido, e mostra-nos uma imagem, que é Bella a ver a seus pés um príncipe que era mais bonito que o amor e que ela, no fim do excerto, lhe perguntou onde é que estava o monstro, porque ela se importava com ele e porque ele tinha muita bondade dentro do coração. Esta é a minha apresentação e espero que tenham gostado. Olá a todos! Hoje eu vou apresentar o livro A Bella e o Monstro. Tenho certeza que não há ninguém que não conheça a história desse livro. Esta história foi escrita por Gabriele Suzanne Barbot em 1740. No início tinha mais de que 100 páginas. Mais tarde, em 1756, Jeanne-Marie Le Prince de Belmont adaptou e transformou sua obra. Jeanne-Marie era professora francesa, jornalista e escritora. Era autora de diversos contos para crianças e jovens.
literário na Europa. A ilustração foi feita por Aurélio de Sousa e torna o livro mais interessante para a leitura. Esta história fala sobre um comerciante muito rico que tinha 5 filhas, 3 irmãs e 2 irmãos, que eram sempre mimados pelo pai. Um dia, o comerciante perde a sua riqueza. A sua família era obrigada a mudar para campo. A Bela, personagem principal desta história, era a filha mais nova do comerciante. Ela é muito bonita, humilde e carinhosa. A Bela gosta de ler e adora o seu pai. A Bela não ficou muito triste por mudar-se para campo, porque ela gosta muito de trabalhar e ajudar a sua família e o dinheiro não era importante para ela. Já as suas irmãs não eram a mesma coisa. Elas eram muito invejosas, gananciosas e não gostavam de trabalhar. Elas estavam muito chateadas por ter perdido o seu dinheiro e passaram o tempo todo a reclamar com o papai. Um dia, o comerciante recebeu uma carta que o obrigou a viajar em trabalho. As suas filhas pediram ao pai que se trouxessem presentes muito caros. A Bela pediu apenas uma rosa. No regresso a casa, ele ficou perdido na floresta durante a noite, mas encontrou um castelo misterioso onde decidiu passar a noite. Quando acordou, resolveu sair para passear pelo jardim. Encontrou um monte de rosas. Lembrando-se ao pedido de Bela. Ao colher a flor, apareceu um monstro horroroso que ficou chateado com o comerciante. Como castigo, o monstro obrigou aquele senhor a morrer naquele palácio, a não ser que se trouxesse uma das filhas para ocupar o lugar dele. O comerciante pediu para visitar a sua família pela última vez porque não queria sacrificar uma das filhas. A Bela oferece a sua vida em troca da vida do pai, dando início a uma bela história de amor. Vou ler um pequeno excerto. Isso seria inútil, respondeu Bela, porque havia eu de chorar a morte do nosso pai. Ele não vai morrer, já que o monstro quer aceitar uma das suas filhas. Estou disposta a abandonar-me à sua fúria e sinto-me muito feliz porque, morrendo, terei da alegria de salvar meu pai e de lhe provar o meu amor. A Bela passou a viver no palácio, mas o monstro, mesmo seria muito feio, era bom e gentil com a Bela e tornaram-se bons amigos. Mas o monstro queria o seu amor. Bela sentia muitas saudades do seu pai e o monstro deixou ir vê-lo. A Bela tinha que regressar ao palácio a fim de 8 dias. Já as suas irmãs eram muito invejosas pela riqueza e a felicidade da irmã. Decidiram montar uma armadilha para não ela voltar ao palácio. Bela retornou passados 10 dias, admitindo o seu amor pelo monstro que estava quase a morrer de desgosto. Então, transformou num belo príncipe, vivendo feliz ao lado de Bela. Já suas irmãs, com consequências da sua maldade, foram transformadas em estátuas de pedra à frente ao palácio de Bela. Podemos concluir desta história que a beleza da pessoa fica no seu coração e não na sua aparência. Obrigada!
Olá a todos! O Dragão foi o livro que escolhi para a minha apresentação. Antes de falar sobre a história, vou falar primeiro de alguns aspectos relacionados com o livro e com a escritora. Então, na capa podemos observar o título, O Dragão, o nome da autora, Luísa Douglas Soares, e a editora, Porto Editora. Embora não esteja na capa, vi na ficha técnica que a ilustradora foi Ana Afonso. Eu li a edição de novembro de 2014. Como eu já disse, a autora é Luísa Douglas Soares. Ela nasceu em Lisboa a 20 de julho de 1939. Dedica-se à literatura para crianças e jovens em prosa e em poesia, tendo já publicado mais de 100 obras. Aprendeu a inventar histórias para entreter o irmão, que era muito endiabrado, e só parava quieto com as aventuras que lhe contava. Recebeu o prémio Calouste Gulbenkian para o melhor livro do biênio, 1984 a 1985, por 6 histórias às avessas, e foi galardoada com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian, pelo conjunto da sua obra em 1996. Agora vou falar-vos apenas das 2 personagens principais. Xingling é uma menina chinesa que gostava muito de animais, em especial de dragões. Desenhava-os, pintava-os e no recreio gostava de brincar aos dragões. O dragão é um réptil de 4 patas e com um par de asas rugosas. Os seus olhos são verdes com reflexos ruivos e brilhavam como fogo. E destas, a minha personagem preferida é a Xingling, pois ela é uma jovem curiosa, decidida e corajosa. Xingling nunca desistiu do seu sonho e, por isso, acabou por concretizá-lo. Na minha opinião, Xingling foi sempre amiga do dragão, provando que a amizade é algo muito bonito. Na capa podemos ver Xingling e o dragão. Podemos por isso dizer que o título e a ilustração da capa estão relacionados com o assunto do livro, pois nesta história, Xingling encontra um dragão e tornam-se grandes amigos. Vou apresentar agora um breve resumo. Certo dia, Xingling encontrou um dragão na floresta. Voou para casa e cuidou dele. Tempos depois, a menina ficou doente, mas continuava a sair para arranjar comida para o seu dragão. Isto fez com que a saúde piorasse e acabou no hospital. Escondido num bolso e preso por um cordel, Xingling levou o seu dragão com ela, pois não queria deixar o seu amigo. O único problema seria arranjar comida. A menina pensou que à noite, alongando o cordel, o dragão podia deslocar-se e comer algumas migalhas ou restos de comida que houvesse. No entanto, em vez de migalhas, o dragão comia os comprimidos que encontrava no quarto dos doentes. Havia de tudo: comprimidos para fazer crescer anões, para desenvolver o cérebro de atrasados mentais ou para acalmar loucos. Quando já estava bem, Xingling regressou a casa, mas o dragão não parava de crescer e ela já não conseguia escondê-lo por mais tempo. Os seus pais descobriram-no e, depois do susto inicial, disseram à filha que teria de libertá-lo. No entanto, a sua opinião mudou ao verem que o dragão ajudava nas tarefas domésticas, e assim este tornou-se membro da família. Na aldeia, quando as pessoas o viam, assustavam-se, mas depois passavam a gostar muito dele, pois o dragão é inteligente e muito meigo. Ora, o dragão foi crescente até que o governo o considerou Património Nacional da China. Porém, foi colocado dentro de uma jaula para que toda a gente pudesse vê-lo. Como não podia estar com a sua amiga e rodeado por estranhos, ele ficou muito triste. Passados uns tempos, Xingling foi visitá-lo e tomou uma importante decisão. Se quiserem saber o resto da história, vão ter de ler este livro. Aspectos positivos do livro. Gostei do livro, pois é muito interessante e faz-nos imaginar e viajar pela história. As ilustrações são muito bonitas e ajudam a compreendê-la. É também uma história cheia de aventura e ação, relatando a amizade entre 2 seres tão diferentes, uma menina e um dragão. Gostei também do livro porque eu gosto muito dos animais, tendo em casa animais de estimação. Para além disto, gostei da forma como o livro acabou, embora não o vá revelar. Vou apenas ler-vos uma passagem divertida quando a mãe de Xingling encontrou o dragão na cozinha. Xingling passou a arrumar o quarto para evitar que a mãe lá entrasse. Passou a estudar e a trazer boas notas para evitar que o pai quisesse ver os seus cadernos ou perguntar as lições. Até que o inevitável aconteceu. O dragão encontrou a porta entreaberta e saiu para a cozinha. Quando a mãe chegou das compras, encontrou-o a descascar batatas com as unhas afiadas. Foi tal o susto que a pobre senhora se precipitou para o quintal e aí ficou especada, branca como a cal, ela que era tão amarela como qualquer chinesa. Espero que tenham gostado da minha apresentação e que vos tenha incentivado a ler o livro.
maravilhoso para apresentar o meu livro. Tem água, árvores, casas e uma serra ali ao fundo. Eu escolhi este livro porque é muito especial para mim. Foi o meu tio que me deu nos anos. Quem escreveu este livro foi John Gion. John Gion nasceu a 30 de março de 1895, em Manosque, na Alta Provença. Após a Guerra Mundial, trabalhou num banco até obter sucesso como escritor. John Gion escreveu poemas, romances, contos, roteiros, entre outros. Foi um excelente contador de histórias e morreu em 1970. O título deste meu livro é O Homem que Plantava Árvores. Quem editou este livro foi a Alma dos Livros e é uma primeira edição. A ilustradora é Ana Silva Agostinho. Mas este livro também teve que ser traduzido para português por Maria João Lourenço. Na minha opinião, a capa, o livro e a história que nele contém estão relacionadas. O título fala-nos de um homem que plantava árvores. Na capa tem um homem, o seu cão, uma montanha e muita vegetação. E é isso mesmo que encontramos ao longo da história. John Gion inspirou-se num pastor que conheceu numa das suas viagens a pé pela Provença. Bouffier, o nosso homem que plantava árvores, era lutador e solitário, pois plantou uma floresta sozinho. Com essa floresta, a água voltou a aparecer, os passarinhos voltaram a cantar, as pessoas voltaram para lá a viver e as casas voltaram a ser construídas. A esperança das pessoas voltou a aparecer, pois já a tinham perdido, pois viviam num lugar completamente deserto. Bouffier recuperou isso tudo e é por isso que agora Vergões é um lugar magnífico. Agora vou ler 2 certos que escolhi. Ali chegado, pôs-se a espetar a dita vara de ferro na terra. Fazia um buraco onde depositava uma bolota e ato contínuo tapava-o. Plantava carvalhos. Perguntei-lhe se o terreno lhe pertencia. Disse-me que não. Acaso sabia de quem era? Também não sabia. Calculava que se tratava de terras comunais ou então de uma propriedade abandonada pelos donos. Era assunto que não o preocupava. Assim sendo, semeou as 100 bolotas com extremo cuidado. Agora vou ler o segundo certo que escolhi. Quando penso que um só homem, contando com os próprios recursos físicos e morais, foi capaz de fazer surgir do deserto esta terra de Canaã, acredito que, apesar de tudo, a condição humana é admirável. Mas quando dou por mim a refletir nas grandes doses de constância, grandeza de alma e perseverança e de generosidade que terão sido necessárias para alcançar semelhante resultado, sinto um respeito imenso por este velho, camponês iletrado, que soube levar a bom porto uma obra digna de Deus. Deste livro podemos tirar uma lição que é: temos que ter generosidade, humildade, esperança e amizade pelo nosso planeta. Temos que fazer coisas boas e boas ações no dia a dia para que um dia deixemos a nossa marca e que se revele numa ação incrível. Espero que tenham gostado da minha apresentação e desafios que na vossa próxima leitura escolham este livro, O Homem que Plantava Árvores, por John Gion. Adeus!
Olá, professora. Vou começar a minha apresentação. O livro que eu escolhi chama-se Bicicleta à Chuva. A autora foi Margarida Fonseca Santos. As ilustrações são de Danuta Wojciechowska, é um apelido canadense, e foi publicado pela editora Booksmile. Na capa podemos ver um muro, uma bicicleta e a sombra de um menino chamado Joaquim. O livro não tem muitas imagens no interior e algumas delas têm o nome dos dois personagens principais, o Jaime e o Valdomiro. Essas imagens indicam-nos que o texto que vem a seguir são dessas personagens e é contado na primeira pessoa. Ambos os narradores da história, quanto à sua presença, são participantes. Agora vou dizer algumas curiosidades que podem despertar o interesse dos leitores. História contada por um menino, o Jaime, que é gordinho e desenha muito bem, mas é vítima de maus tratos por um grupo de rapazes, os alcaides. O Jaime não conta a ninguém que é vítima de bullying por vergonha, mas vai encontrar um amigo, o Joaquim, que curiosamente, quando era pequeno, maltratava os outros. E é ele que o vai ajudar a sair deste problema. Pelo meio da história também vai haver uma corrida de pasteleiras, que são bicicletas antigas, e um concurso de logotipos. A história fala de sentimentos positivos, por exemplo, a coragem, a compreensão, a esperança, entre outros. E sentimentos negativos, o medo, a tristeza, a preocupação, etc. Descreve uma realidade atual que é o bullying, que acontece muitas vezes com algumas crianças e jovens. Descreve duas pessoas com origens muito diferentes. Durante o texto, os narradores dão informações sobre como ajudar a ultrapassar este problema. Este é um livro pequeno, mas de grande importância, e eu acho que deveria ser de leitura obrigatória para todos. Caso conheçam ou acham que pode sofrer de bullying, eu recomendaria este livro, que tenho a certeza que os iria ajudar. Agora vou ler 2 certos e vou justificar o motivo da minha escolha. O primeiro certo que eu escolhi é da página 21, da primeira linha à 21ª. Por que não lhe batemos mais, Valdomiro? Calados, foi o que eu decidi e não há cá perguntas. Respondi desta forma para não ter de explicar nada. Não era assim que se fazia? Lá em casa, pelo menos era. Não interessava se a minha mãe chegava cansada ou se o cão do vizinho ladrava, ou mesmo se o vizinho ladrava connosco, porque embirrava sempre com qualquer coisa. Era o meu pai quem mandava. Para todos os outros, a solução era ficar de bico calado. Nunca foi fácil a vida em minha casa. O pai bebia sempre no regresso do emprego, quando ainda trabalhava numa oficina de bicicletas e motoretas. Era limpinho, metade do que ganhava, ou até mais, e logo para as cervejas e cigarros no café do Chico. Vinha depois tudo basófias de passo incerto, mas nunca falhava uma estalada, fosse em mim ou na minha mãe. Por isso, bico calado para não criar mais confusões. Eu escolhi este certo porque mostra como era a vida de Valdomiro. Ele era agressivo porque o ambiente em sua casa era também agressivo. Ele agredia os outros miúdos, tal como o pai o agredia a ele e à sua mãe. Eu penso que o Valdomiro era assim porque era o que ele vivenciava na sua casa e na sua família. Agora vou ler o segundo certo que eu escolhi. É da página 71, da primeira linha até à 23ª. Era uma questão de sobrevivência, explicou.
Pagava-se a violência com violência, muito simplesmente. Recebia-se proteção em troca de ser mais um no grupo. E ainda pertence aos fantasmas? Claro que não. Para mim não era nada clara aquela resposta. Imaginava que devia ser muito difícil sair. Pelo menos nas séries de televisão era assim. O Sr. António ajudou-me. É uma espécie de pai. Insistiu para que morasse com ele e tudo, mas não quero atrapalhar-lhe a vida. Ganho o meu dinheiro e qualquer dia consigo alugar um quarto noutra zona. Para já, vivo ali. Como é que eu soube que foi num dia muito parecido com os teus? Apareceu quando estávamos a trabalhar. Era óbvio que o trabalho era bater em alguém enquanto desfaziam alguém. Eu não batia, só se me obrigassem. O Sr. António achou que me podia convencer a ser diferente. Não me perguntes porquê. E conseguiu. É por isso que estou aqui contigo. Talvez sejamos capazes de mudar as coisas. Eu escolhi este certo porque fala sobre a importância da amizade. E o Sr. António, mesmo sem conhecer o Joaquim, decidiu ajudá-lo, porque pensou que conseguiria ajudá-lo a ser diferente. Graças à amizade do Sr. António, o Joaquim escolheu outro caminho e agora, em vez de andar a maltratar os outros rapazes, ajuda o Sr. António na mercearia. Mais tarde, o Joaquim vai conhecer o Jaime, vão ser amigos e vai ajudá-lo a sentir o sofrimento de ser vítima de maus tratos. E graças à amizade, o Jaime vai ganhar coragem e confiança em si próprio. Para mim, é que a moral desta história é que, apesar das dificuldades que aparecem na nossa vida, basta uma oportunidade para podermos mudar e sermos melhores. E quando temos um problema na nossa vida e não o conseguimos ultrapassar sozinhos, devemos pedir ajuda e nunca ficarmos calados. Esta foi a minha apresentação. Obrigado pelo tempo dispensado. Adeus! Olá, hoje venho apresentar o livro O Segredo do Rio, de Miguel Sousa Tavares. Este livro, como já disse, foi escrito por Miguel Sousa Tavares. O autor é jornalista. Já ganhou vários prémios, como o Grande Prémio de Jornalismo do Clube Português de Imprensa e o Tucano de Ouro, entre outros. O livro foi ilustrado por Hugo Pinto e editado pela Porta Editora. A primeira edição do livro foi em 1996, mas a primeira na Porta Editora foi em agosto de 2020. A história fala de um rapaz que fez amizade com um peixe. O rapaz vivia no campo com a sua família. O autor dedica este livro a um menino chamado Martim que queria saber por que é que as estrelas não caem do céu. Agora vou ler-vos um excerto do livro de que gostei. Passou o verão, veio o outono e, em lugar das chuvas que se esperavam, o sol continuou sempre a brilhar e os dias continuaram muito quentes. O rapaz estava feliz porque isso permitia continuar a tomar banho no rio durante o dia e a vir sentar-se à noite na sua margem. Mas o pai do rapaz andava calado, com cara de poucos amigos, falando pouco e resmungando muito. Pelas conversas do pai com a mãe, o rapaz percebeu que ele estava preocupado com a falta de chuva. As colheitas do outono estavam ameaçadas, o milho estava seco, as uvas queimadas, a seara não crescera e não havia azeitonas nas oliveiras. Eu escolhi este excerto porque mostra como é difícil a vida no campo e como depende muito da temperatura, da chuva, do sol. Eu escolhi este livro porque no manual do 4º ano li um excerto e fiquei com curiosidade em conhecer o livro. Obrigada! Olá, este é o meu livro. Chama-se O Mundo da Inês, a entrada no colégio. É o número 1 porque isto faz parte da coleção. A autora é Sara de Almeida Leite
e a ilustradora é Zita Pinto. Este livro fala sobre uma menina chamada Inês que vai para um colégio interno porque os pais trabalhavam fora. O pai era piloto e a mãe era comissária de bordo. Quando ela era mais nova, a Inês ficava com uma governanta, mas a governanta deixou tomar conta dela porque a governanta ficou com problemas nas costas. Então a Inês teve de ir para um colégio interno como as primas e foi para o mesmo colégio que as primas, mas as primas não lhe davam grandes indicações e não a ajudavam muito. Ela fez depois inimigas, mas também fez amigas e conseguiu pôr as inimigas na linha. Eu escolhi 2 pequenos certos para ler. O quarto novo. Inês acorda e esfrega os olhos, arrumando as ideias. Hoje é sábado, dia 12 de setembro, e é suposto ir finalmente para o colégio do Roseirão. Ela tomará o pequeno almoço com os pais e depois eles levá-la-ão até lá. Acompanhá-la-ão numa breve visita ao seu quarto e irão conhecer a diretora de turma. Este certo mostra que ela vai para o colégio interno e como é que ela se vai preparar no dia. Também escolhi outro certo chamado As Miúdas Fixes. Quando chegaram ao pátio, passaram pelo grupinho das antipáticas sem sequer olharem para elas. Inês sentiu que algumas a fixaram enquanto ela caminhava a conversar alegremente com a nova amiga, mas optou não lhes dar importância. No jardim que ficava ao fundo do pátio, algumas raparigas estavam sentadas ou deitadas na relva, conversando animadamente. Eu escolhi este certo porque mostra que a Inês fez as tais inimigas que a julgaram quando ela entrou no colégio. Mas depois ela arranjou uma amiga que lhe foi dar as boas-vindas e a amiga deu-lhe conhecimento de mais pessoas que não a iam julgar. E a Inês conseguiu fazer várias inimigas. E este é o meu livro. Bom dia a todos! O livro que eu escolhi para apresentar tem como título As Mulherzinhas. Aqui na capa pode ser a personagem principal, João Marques,
Olá, hoje vim-vos apresentar o livro Menino Estrela. Vou começar a minha apresentação. O Menino Estrela. É com muito prazer que vos venho apresentar o livro Menino Estrela. Eu escolhi este livro porque o título e as imagens me chamaram muito a atenção. Como podem ver, as imagens são muito coloridas e o título também é um bocado misterioso. Então, vocês, quando lerem a história, vão perceber que o título e que as imagens estão relacionadas. A ilustradora. A ilustradora chama-se Raquel Costa. Nasceu em 1979 no Porto e hoje vive em Braga e é artista plástica e ilustradora. O autor. O autor chama-se Oscar Wilde. É um autor irlandês que nasceu a 16 de outubro de 1854 e morreu em Paris. Nos seus contos infantis, o autor preocupou-se em deixar as lições de moral através de palavras mais simples. Ele escreveu contos e obras. E hoje venho destacar o Menino Estrela, como já tinha referido. Mas ele também fez mais obras. Agora vou fazer-vos um breve resumo. Dois lenhadores, ao voltarem para casa, viram uma estrela cadente e quiseram ir lá espreitar, porque eles ouviram dizer que no final, onde uma estrela cadente caísse, havia lá um pote de ouro. Mas em vez de um pote de ouro, encontraram um bebê enrolado numa manta dourada com estrelas. Então, um dos lenhadores levou o bebê para casa e cuidou como se fosse seu filho, apesar das más condições de vida. Então, o menino cresceu, passado anos e anos, o menino tornou-se mau e vaidoso. Para saberem mais das dificuldades que terá o menino passado, têm que ler a história. Na minha opinião, este livro cativou muito, não só pelas imagens nem pelo título, mas também pela história em si. E vou explicar-vos mais ou menos o tema. O tema tem a ver com os nossos atos. Se nós formos boas pessoas, temos recompensas, mas se formos más, nós ou nos castigam ou não temos recompensas. Espero que tenham gostado da minha apresentação. E que eu vos tenha convencido a ler o livro. Adeus! Olá, professora e colegas, hoje vou-vos apresentar o livro O Paraíso São os Outros. O autor e ilustrador do livro é Walter Ugumem e a editora é a Porta Editora. E aqui estão algumas ilustrações que ele fez. A capa e o título do livro indicam-nos imediatamente que o assunto é sobre o amor de humanos e animais. E que são os outros que nos fazem ficar felizes. E esse mesmo amor faz com que existam outros seres. O livro é bastante interessante, pois percebemos que o amor não é um problema, mas sim uma solução para todos os problemas da nossa vida. E que pode ser um amor mais lento ou mais rápido, depende da idade das pessoas. E que sempre que tivermos tristeza, devemos deitá-la cá fora. Eu hoje vou ler uma frase que eu achei muito interessante ler. Os bichos são feios se não entendemos os seus padrões de beleza. Eu escolhi esta frase porque os animais são como as pessoas. Podem ser feios fisicamente, mas quando nós vemos os atos de amor deles, ficamos a saber que eles são bonitos. Obrigado por terem ouvido e espero que vos tenha levado a ler o livro. Beijinhos. Olá a todos! Hoje o livro que eu vos vou apresentar é A Ordem do Poço do Inferno, que foi escrito por Nuno Matos Valente, que nasceu a 5 de setembro de 1977 em Lisboa e veio para Castelo Branco em 1980. Nuno Matos Valente escreveu inúmeros livros. 2 deles foram A Ordem do Poço do Inferno, o que eu vou apresentar hoje, e A Floresta de Metal. Estes 2 livros fazem parte da mesma coleção. E A Ordem do Poço do Inferno é o primeiro dessa mesma coleção.
Este livro fala-nos sobre um grupo de amigos que jogavam um jogo chamado geocaching, muito parecido com a caça ao tesouro. Mas em vez de procurarem um tesouro, procuram Olá, eu hoje venho apresentar o livro Rosa, minha irmã Rosa, de Alice Vieira. Alice Vieira nasceu a 20 de março de 1943, em Lisboa, e tem 78 anos de idade. Fez a sua formação na Universidade de Lisboa e começou a escrever em 1979, até agora. As ilustrações são feitas por Henrique Caiate, a editora é Caminho, e este livro é da 14ª edição, que saiu em 1998. Agora vou contar um pouco do resumo desta história. Esta história fala da vida de uma menina de 10 anos, que se chamava Mariana, e a sua irmã Rosa, que está quase a nascer. Após o nascimento da sua irmã, a vida da Mariana mudou completamente, porque ela estava habituada a ser o centro das atenções, e quando a irmã Rosa nasce, ela é que é o centro das atenções, e por isso a Mariana tinha muitos ciúmes dela. A principal
razão para a Mariana não aceitar a irmã é o facto de partilhar o seu quarto com ela. Há coisas que a Mariana não está disposta a dividir com a sua irmã, que são as recordações da sua avó Lídia e a amizade da Rita. Quando Rosa apanha uma pneumonia, os ciúmes dela passam e ela começou a gostar dela. E o que irá acontecer? Os ciúmes continuarão? Se quer saber as respostas a estas perguntas, lê o livro. Agora, vou dizer porque é que escolhi este livro. Eu escolhi este livro porque, quando as minhas colegas apresentaram no período passado, eu fiquei com bastante curiosidade de ler, pois revi-me na história. Vou ler um pequeno excerto. Quando a minha irmã nasceu, o meu desapontamento foi tão evidente que a minha mãe, abafada entre lençóis e cobertores da cama do hospital, me disse: "Ela vai crescer num instante." Assim, como se me pedisse desculpa, nem ela saberia ao certo de quê. Num instante, descia eu a rua para ir à casa da Rita, trocar cromos. "Não te compro mais, enquanto não colocar na caderneta todos os que tens", dizia a mãe tantas vezes, ou para lhe emprestar um livro ou ela a mim. Eu escolhi este excerto porque, quando a minha irmã nasceu, a minha mãe também me avisou de que a minha irmã ia crescer e ia poder brincar comigo, o que levou ainda alguns anos até que isso acontecesse. As ilustrações que eu gostei mais foi esta, porque gostava de ver a minha irmã no berço a brincar com o carrossel. E esta, porque ainda eu hoje gosto que os meus pais venham aconchegar à cama os lençóis e dar um beijinho de boa noite, pois eles fazem-no a mim e à minha irmã. Espero que tenham gostado da minha apresentação e do livro que escolhi. Boas leituras! Olá a todos! Hoje o livro que vos trago para apresentar chama-se Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos. O autor deste livro é Alves Redol e o ilustrador é António Pilar. Este livro foi editado pelo Caminho e já vai na 22ª edição. António Alves Redol nasceu em 1911, em Vila Franca de Xira. Passou parte da sua juventude no Ribatejo, onde sonhou as difíceis condições de vida das pessoas do campo, refletindo-se mais tarde na sua escrita. António Alves Redol opôs-se ao regime de Salazar e usou literatura para anunciar a exploração do povo, tornando-se por isso assim, em 1939, o pioneiro do neorrealismo em Portugal, com a publicação do romance Caibeus. Recebeu em 1950 o Prémio Ricardo Malheiros. Faleceu em 1969. António Pilar escolheu para a capa deste livro uma ilustração que mostra a embarcação que ajudará Constantino a chegar ao seu destino, pelo menos em sonhos. Eu escolhi este livro porque o meu pai me falou dele, leu mais ou menos com a minha idade e nunca mais o esqueceu. Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos, não narra uma história propriamente dita, mas sim um conjunto de peripécias que retratam a infância de Constantino, um menino pobre que vivia no Freixal, uma aldeia junto ao rio Trancão. Constantino é um menino inteligente que gosta mais de moinar, brincar, sonhar, guardar vacas e ninhos do que ir à escola. Por isso mesmo, apanhou uma raposa, mesmo sem ir à caça. Tinha também, como todas as crianças, um sonho. O dele era ser serralheiro de navios e viajar até Lisboa e além-mar. Agora vou contar-vos algumas peripécias desta história. Uma delas envolve o nome de Constantino. A avó queria que o neto tivesse o nome do pai dela, mas a nora não lhe fez a vontade, pois lembrava-se da confusão em que se meteu a tipirralha por todos lá em casa terem o nome António. Inicialmente não houve problemas, pois o neto era um António pequeno, o pai só António e o avô era um António grande. Só que o neto cresceu mais que o avô, que era Carteixinho. Então passou a chamar ao neto António Novo, ao pai António e ao avô António Velho. Este zangou-se de tal modo que lhe gritou: "Vejam os trapos!" E a senhora teve de se esconder durante 3 dias na casa de uma vizinha.
Outra peripécia muito cómica foi quando Constantino e o amigo Manel Coelho resolveram gozar com Luís Menezes, que apareceu na aldeia com uma bicicleta, coisa rara por ali. Vou ler-vos um pequeno excerto desta aventura. Mais curta ainda, lembra-se do Constantino, foi a amizade com certo grandalhão doirado, que apareceu ao pé da fonte, de bicicleta à mão. A bicicleta é fraca, disse o Manuel Coelho num pescador para o Constantino. Fraca? Já tiveste bicicleta? Não, mas sei que é uma bicicleta rija. Há um rapaz que leva dois no quadro e com ele a puxar. Parece um automóvel. Isso também está leva, respondeu, medroso o arganaz. Nesse não acredito eu. Galgaram para a bicicleta e andaram numa doadora, acima e abaixo. Já o matão respirava grosso, já as pernas lhe tremiam de fadiga e ninguém lhe arrancava licença para mover os pedais. Os pedais eram só dele. À retaguarda, o Manel incitava-o, garantido que o tal outro fora capaz de percorrer aquele mesmo caminho mais de 20 vezes. Mas não chegaram a conta tamanha, porque os canelos do grangelão fraquejaram e a máquina meteu só aos zigue-zagues pela estrada abaixo, até que a corrente saltou fora, embaraçando-se na roda e atirando com dois rapazes por uma almofada de poeira. O Manel galgara a tempo para a banda de trás, embora o salto lhe custasse um bate-rabo de ver discos voadores ao meio-dia. Apesar dos seus desaires, Constantino era uma criança feliz. Tinha um sonho que procurou realizar. Será que conseguiu? Vou ter que parar por aqui. Eu adorei este livro, a linguagem não é fácil, Alves Redol usa inúmeras expressões relacionadas com o meio rural que eu desconhecia. Deu a primeira vez com o meu pai, que, tal como Constantino, nasceu numa aldeia e viveu muitas destas aventuras. Fiquei assim a conhecê-lo melhor. Aprendi muitas expressões novas e chorei de tanto rir. De certo, nunca mais o esquecerei. Se queres saber mais sobre a vida de Constantino, embarca nesta aventura e lê este livro. O livro que vou apresentar tem como título Rosa, Minha Irmã Rosa. A autora é Alice Vieira e o ilustrador é Henrique Caiate. Foi a editora Caminho que lançou esta obra. O título repete o nome, Rosa, Minha Irmã Rosa, para mostrar que esta irmã teve muita importância para Mariana. A imagem da menina na capa pode relacionar-se com Mariana a correr para visitar a mãe e conhecer a irmã depois do nascimento desta. A personagem principal é Mariana, que partilha todos os assuntos com a amiga Rita e tem muitos ciúmes da irmã, porque todos lhe dão muita atenção. A avó Elisa, a tia Magda e a avó Lídia e os pais de Mariana são outras personagens do livro. Mariana ficou triste quando percebeu que a irmã não ia crescer rapidamente. Por esse motivo, não podia brincar com ela. Também a achou muito feia e chorona. Fiquei a saber que a avó Lídia contava histórias muito interessantes. Histórias que tinham sempre pessoas verdadeiras. A avó Elisa andava sempre escandalizada e não tinha paciência para os jovens. Também a tia Magna usava palavras azedas e só gostava de flores estranhas. Agora vou ler-vos 2 certos do livro. A mãe volta amanhã para casa, mas a casa está diferente. Tenho medo que a mãe também o esteja. A cama de grades de bandeira castanha que serviu para mim já está posta no seu quarto, embora por agora a minha irmã vai dormir na alcova. A banheira pequena, de plástico azul, já está na casa de banho pronta a servir. Há montanhas de fraldas brancas dentro de uma gaveta, mas a avó Elisa passa o tempo todo a queixar-se de que ainda são poucas. O pior de tudo foi que tive de ceder 2 gavetas da cômoda do meu quarto para lá meterem coisas do bebê, pois parece que não cabia tudo na cômoda da minha mãe. Como é que uma criança pequena pode precisar de tanta coisa? Sonhar todos os países onde hei de ir com ela e ter mais força para enfrentar os primeiros ministros aborrecidos que não querem obedecer às minhas ordens. Só que a partir de agora eu já não estou sozinha. E é bom não estar sozinha nunca mais. Recordar um amigo que um dia me disse: tudo é importante para o equilíbrio da nossa vida.
Ouvir mais uma vez o ruído do elevador, desta vez o ruído certo, contar os segundos, ouvir a campainha, a chave que se mete na fechadura, a porta que se abre. Rosa, Rosa, minha irmã Rosa. Agora deixem-me falar-vos um pouco sobre Alice Vieira. Alice Vieira nasceu a 20 de março de 1943. Vive em Lisboa e é jornalista e escritora. As suas obras têm recebido muitos prémios e Rosa, minha irmã Rosa, recebeu o Prémio de Literatura Infantil. O livro que vou apresentar tem o título de No Labirinto do Minotauro e tem como autoras Ana Soares e Bárbara Wong. É da editora Alfaguara e é o primeiro livro de uma coleção de 8 livros intitulada Olympus. Ana Soares é professora de português, dedicando-se também à escrita e produção de materiais de estudo e manuais escolares. Bárbara Wong é jornalista e editora do jornal O Público. Eu escolhi este livro porque gosto de livros com aventura e que estejam relacionados com o fantástico. Como podemos observar a partir do nome da coleção, Olympus, este livro está relacionado com os deuses gregos, pois Olympus era o local onde os deuses gregos habitavam. Na capa podemos observar 5 crianças, 3 rapazes e 2 raparigas, que são as personagens principais da história e se chamam António, Zé, Mel, Alice e Pedro. Por trás delas podemos observar um edifício com colunas vermelhas. É o Palácio de Knossos, que se encontra na ilha de Creta, na Grécia, onde, segundo a mitologia grega, se encontrava o labirinto do Minotauro. Mas quem é o Minotauro? Segundo a mitologia grega, Minos fez um pedido a Poseidon, o deus dos mares, para que este o ajudasse a tornar-se rei de Creta. Poseidon aceitou, mas pediu que, em troca, em sua homenagem, Minos sacrificasse um leitor branco que sairia do mar. Minos aceitou, porém, quando viu a beleza deste animal, tentou enganar Poseidon, matando outro animal. Poseidon, que não gostou de ser enganado, furioso, fez com que a esposa de Minos se apaixonasse pelo touro, e desta união nasceu o Minotauro, ou seja, uma criatura com cabeça de touro e corpo de homem. Minos, aflito, pediu a um famoso arquiteto na época, chamado Dédalo, para que este lhe construísse um labirinto gigante para lá prenderem o Minotauro. O labirinto foi construído no subsolo do Palácio de Knossos, na ilha de Creta, e todos os anos eram enviados 7 rapazes e 7 raparigas para serem devorados pelo Minotauro. Porém, após o terceiro ano de sacrifícios, surge Teseu, que resolve apresentar-se para matar o Minotauro. A filha de Minos, Ariadne, apaixona-se por ele, resolvendo ajudá-lo a matar o Minotauro, dando-lhe um novelo de lã para ele não se perder no labirinto e uma espada mágica para com ela matar o Minotauro. E assim aconteceu. Esta história sobrenatural e fantástica passou de geração em geração e era uma forma de os gregos ensinarem a todos o que poderia haver consequências se desrespeitassem e enganassem os deuses. O Palácio de Knossos encontra-se hoje em ruínas e é um local de grande atração turística, onde os visitantes podem observar a complicada construção para a época e que as próprias ruínas parecem um labirinto. Também o tema do Minotauro atravessou os tempos, aparecendo em várias formas de arte. Por exemplo, no Jardim das Senhorias, em Paris, podemos encontrar uma estátua de Teseu combatendo um Minotauro. Também Picasso pintou o Minotauro e Sofia de Melabrenna escreveu a propósito um poema intitulado O Minotauro. Também serviu de inspiração para Miguel Torga, com os seus 2 poemas, Labirinto e Condição. Em Conímbriga, uma antiga cidade romana e um dos sítios arqueológicos mais ricos de Portugal, foi encontrado um mosaico que retrata o labirinto. O tema do Minotauro também serviu de inspiração a alguns jogos de realidade virtual, por exemplo, Tesias, em 2017, e Assassin's Creed Odyssey, 2018. Agora, voltando à história. António, Mel, Zé, Alice e Pedro vão de férias à Grécia, onde visitam as principais atrações turísticas. Enquanto visitam as principais atrações turísticas, reparam que estão a ser perseguidos por vários homens de fato negros, que não fazem a mínima ideia de quem são. Ficam a conhecer através de um guia turístico a história do Minotauro. Mel, num dos passeios, fica fascinada com um cinto e ela resolve comprá-lo. O cinto era largo, parecendo que foi todo cozido com escamas redondas de um peixe de ouro e a fivela no enorme coração, também dourado, todo recortado e desenhado com pequenas flores. O grupo troça dela, dizendo que é muito piroso. Quando visita o Palácio de Knossos, o grupo descobre, junto de uma parede de pedras antigas, numa pedra, um símbolo igual ao que Mel tem no cinto. Mel acha que não é coincidência e que algo de estranho tinha atraído para ali.
reparam que estão a ser observados por uns homens de fato negro e então resolvem correr até ele. Quando chegam ao local onde ele estava, ele já tinha desaparecido, deixando apenas uma folha com uma mensagem que dizia: "Esta noite há eclipse da lua." O grupo decide então voltar mais tarde, nessa mesma noite, às ruínas para poderem explorar mais à vontade, sem ninguém os ver. Quando chegam ao local, Mel diz: "Isto tem de estar tudo relacionado", insiste Mel. O cinto, estas marcas na pedra, o homem de negro, os homens de negro, corrige Alice. Mel tira o cinto e tenta encaixar o coração dourado no espaço da pedra. Os rapazes olham em volta na esperança de verem surgir alguma figura conhecida. Estão em silêncio e, no momento em que Mel encaixa o seu cinto na pedra, ouve-se o som dos trovões. O eclipse da lua está quase a completar-se e a escuridão começa a invadir o espaço, juntamente com um imenso e repentino nevoeiro que baixa e toma conta do local. "Olhem!" aponta Pedro. O nevoeiro é de tal forma denso e veloz que, num instante, o local adquire outra forma. As pedras caídas deixam de ser visíveis e o nevoeiro parece formar uma estranha configuração geométrica. Alice, Mel, Zé, Pedro e António olham em volta e sentem o nevoeiro baixar e envolvê-los. Mel é a primeira a perceber-se do perigo e grita: "O nevoeiro está a formar um labirinto! Cuidado! Juntem-se!" Mas o aviso chega tarde. Cada um dos elementos do grupo começa a tentar avançar por entre os caminhos do nevoeiro, à procura dos outros, mas em vão. As paredes densas e retilíneas não deixam ver mais do que a própria brancura noturna do nevoeiro. Sentem-se encurralados. Os rapazes e raparigas gritam uns pelos outros, mas o som abafado parece não sair do estreito corredor em que cada um deles se encontra. O medo vai tomando conta de todos. Alice pensa que deve manter a calma. A jovem alta e morena respira fundo e segue a sua intuição. Caminha, grita sem emoção por socorro, sabendo que daquele grito nada lhe vale. Mas é surpreendida quando da sua boca as palavras saem com um som diferente. Eu escolhi este cerco porque eu acho que é aqui que nós ficamos mais intrigados e curiosos com o que vai passar a seguir. Agora, o que será que lhes vai acontecer? Qual será a relação entre a marca do cinto da Mel e a igual na pedra? Quem serão os homens de fato negro? Lê o livro para descobrir. Olá a todos! O livro que venho apresentar chama-se Robinson Crusoe. Este livro foi escrito por Daniel Defoe e ilustrado por Rui Junqueira. Daniel Defoe nasceu em 1660 em Londres e faleceu a 21 de abril de 1731, também em Londres. Foi escritor e jornalista e ficou conhecido por esta mesma obra, que foi publicada pela primeira vez a 25 de abril de 1719. A edição que li é da Porta Editora e tem data de março de 2014. Escolhi este livro pois fiquei com muita curiosidade de ler quando os meus colegas o apresentaram. Na capa, podemos observar Robinson Crusoe na praia da ilha onde naufragou. Este livro conta-nos a história de um jovem chamado Robinson que tinha o desejo de ser marinheiro, embora nunca tivesse visto o mar. Por outro lado, o pai queria que ele fosse advogado, dizendo-lhe inúmeras vezes as coisas terríveis que lhe podiam acontecer se partisse para o mar. Certo dia, Robinson decide embarcar na sua própria aventura. Embarca no navio e, alguns dias depois de se ter feito ao mar, acontece uma terrível tempestade e ninguém no navio acreditava conseguir salvar-se. Finalmente, ao amanhecer, avistaram terra, mas uma onda gigante abateu-se sobre eles, sendo Robinson o único sobrevivente. Aqui está uma imagem de quando a onda se abateu sobre o navio. Cansado, Robinson consegue alcançar terra, tendo de lutar pela sua sobrevivência. Procura comida no navio naufragado, constrói uma casa de madeira na praia e cultiva alguns cereais com grãos que encontra no navio. Depois de muitos anos de viver naquela ilha, Robinson encontra algo que o assusta. Um dia, quando caminhava pela areia, em direção ao barco, de repente, como se tivesse sido atingido por um tiro, parou à beira da água, com o coração oprimido, varado de assombro e de medo perante o que viu. A marca de um pé descalço na areia. Sabia que não podia ser o seu, pois o formato era completamente diferente. De quem seria? Para descobrires, lê este livro. Olá a todos e a todas. O livro que eu vos venho apresentar chama-se História de um Caracol que descobriu a importância da lentidão. Este livro foi ilustrado por Paulo Galindro, o seu autor, Luís Sepúlveda. Foi editado pela primeira vez em abril de 2014, pela Porta Editora. Luís Sepúlveda nasceu em Ovalle, no Chile, a 4 de outubro de 1949. Após os estudos secundários, ingressou na Escola de Teatro da Universidade
da qual veio ser diretor. Anos mais tarde, licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Ganhou o Prémio Primavera de Romance em 2009 e o Prémio Eduardo Lourenço em 2016. Luís Púlveda morreu a 16 de abril de 2020 em Oviedo, na Espanha, vítima de Covid-19. Na capa podemos observar o nosso amigo caracol. Este livro nasceu da pergunta que o soneto Daniel lhes fez: por que é tão lento o caracol? Conta-nos a história de um caracol que vivia num prado numa colónia de caracóis, a que chamavam País de Leão. Na colónia todos tinham o mesmo nome, Caracol, mas este caracol queria ter um nome diferente e descobrir o motivo da sua lentidão. Certa noite ouviu os caracóis mais velhos falarem de um moço muito sábio que vivia ao perto. Ouvindo isto, o caracol foi ter com o moço e perguntou-lhe: "E de que me serve ser tão lento?" sussurrou o caracol. "Não tenho resposta para isso. Tu próprio terás de encontrá-la", disse-lhe o moço, e com o seu silêncio deu a entender que não queria mais perguntas. Aqui está uma imagem do caracol a falar com o moço. Mais tarde, e cada vez mais intrigado pelo motivo da sua lentidão, nosso amigo caracol começou a participar no costume de comer e sussurrar sobre os acontecimentos do dia. Nestes encontros, estava sempre a perguntar o porquê da sua lentidão e por que não tinha um nome. Um dos caracóis mais velhos, já muito irritado, responde-lhe: "Somos lentos por não sabermos dar os saltos dos gafanhotos, ou voar como as borboletas. Quanto a não termos nomes, deve saber que só os humanos são capazes de dar nomes às coisas e aos seres do prato. Já chega de perguntas insensatas e, se insistires, expulsamos-te daqui." Ouvindo isto, o caracol decide embarcar na sua própria aventura para ter um nome e descobrir o motivo da lentidão dos caracóis. Quer saber se ele cumpriu o seu objetivo? Para descobrir, leia o livro. Olá a todos! Eu venho apresentar o livro A Incrível Fuga do Meu Avô. Foi escrito por David Williams, ilustrado por Tony Russo e a tradução foi feita por Rita Amaral. Este livro tem 3 partes. A primeira, de nome O Céu é o Limite. A segunda, Um Caso de Vida ou de Morte. E a terceira, O Caminho para as Estrelas. Vou-vos falar sobre algumas personagens desta história. Temos o Jack e o avô. A mãe e o pai de Jack. Eu escolhi este livro porque o título chamou muita atenção, porque nós associamos os avós, neste caso o avô, a pessoas já velhinhas, a não conseguirem planear uma incrível fuga. A relação do título com a história é que o avô vai fazer digamos que vai fugir de um lar e vai ser muito perfeituoso. As imagens que mais gostei foram a da capa e esta, que mostra que o Jack e o avô estão a sonhar. Agora, passando à história. Esta história fala sobre um avô que tinha Alzheimer. Isso quer dizer que se esquecia do seu dia-a-dia. Como, por exemplo, o avô ia simplesmente comprar um selo ao supermercado e volta lá com 18 caixas de cereais e ele nem gostava de cereais. Mas as coisas foram complicando. Por exemplo, eles foram esquecendo do ano em que estavam, de se a mulher ainda era viva ou não, e até do seu próprio filho. As pessoas não compreendiam, exceto uma pessoa, o seu neto Jack. O mais surpreendente é que o avô lembrava-se dos seus tempos antigos, quando era piloto durante a Segunda Guerra Mundial, que conduzia um Spin e quando trabalhava para a Força Aérea Britânica. O avô contava todas as suas aventuras ao seu neto Jack. Jack era uma criança que ficava no quarto, a brincar sozinho. Ele era tímido, por isso não tinha muitos amigos. Ele ficava no quarto a pintar e a criar os seus aviões de papel para pendurar. E os seus preferidos eram os da Segunda Guerra Mundial. Agora vamos ler um certo que mostra que Jack
nos sonhos. Ele adorava os seus sonhos, mas na vida real não se sentia muito bem. Nos sonhos, Jack voava até o horizonte, tal como o fizera. O rapaz daria tudo, tinha tudo no seu presente, tudo no seu passado por um único momento, atrás dos controlos do lendário Super Nintendo do avô. Nos sonhos, Jack era um herói. Na vida real, sentia-se um zero à esquerda. Aos domingos, o pai e a mãe iam levá-lo à casa do avô. Quando o avô ainda não tinha o Alzheimer, a doença, eles iam visitar o Museu Imperial da Guerra, onde tinham os aviões da Segunda Guerra Mundial. Mas quando o avô já tinha a doença, ele contava-lhe as aventuras que tinha, em 1983. No final de cada dia, se na televisão estivesse a dar um filme dos tempos antigos, sentavam-se no sofá e viam-nos juntos. A comida em casa do avô era horrível. Por exemplo, pudim com sopa de tomate e a sua especialidade, merendinha de rapin. Isso é, que o avô chamava-lhe ração de combate. Quando chegava a hora de ir para a cama, Jack pedia sempre uma história ao avô. Quando o avô acabava de contá-la, ele queria sempre mais. Mas o avô dizia-lhe: "Já é tarde, jovem Jack", respondia o avô. "Tens de ir dormir. Prometo que conto essa e outra história amanhã de manhã. Mas encontro marcado para o sonho desta noite, Major", dizia o velhote, dando um beijo terno na testa de Jack. Major era a alcunha que tinha dado ao neto. "Vejo-te lá em cima, nos céus, e aqui vamos nós. Aqui vamos nós", repetia o rapaz antes de adormecer. E de sonhar, também ele era um piloto de caças. O tempo que passava com o avô não podia ser mais perfeito. Mas tudo isto estava prestes a mudar. Alguns dias mais tarde, o telefone toca. Jack achou estranho porque durante a Segunda Guerra Mundial não havia aparelhos. O telefone continua a tocar. Jack acordou sobressaltado e bateu com a cabeça num dos aviões que tinha construído. Desceu de beliche e abriu a porta do quarto. Foi até às escadas e viu a mãe ao telemóvel. Desceu as escadas e perguntou à mãe: "Mãe, o que se está a passar?" A mãe suspirou e respondeu-lhe: "O teu avô desapareceu." Jack ficou em pânico porque adorava muito o avô. Querem saber o que aconteceu ao avô? Têm de ler esta história. Boas leituras e espero bem que tenham gostado. Olá, hoje vim apresentar o livro A Vozinha Gangster, que foi escrito por David Williams e ilustrado por Tony Ross. David Williams nasceu a 20 de agosto de 1971 no Reino Unido e já ganhou muitos prémios, com muitos livros. Na capa do livro podemos ver Ben, um rapaz de 11 anos, e a sua avó. A avó de Ben é uma avó muito chata, segundo o que Ben pensa, e todas as sextas-feiras fica a cuidar de Ben, enquanto os pais veem o programa de televisão favorito. Eles deixam-no na sexta-feira à noite, na casa da avó, e voltam para ir buscá-lo no sábado de manhã. Nesta noite de sábado, o Ben estava à espera de ouvir a avó ressonar para ligar aos pais. Já estava farto e queria pedir para que o viessem buscar. Então ligou ao pai e disse-lhe: "Pai, podes-me vir buscar? Eu não aguento isto." Mas o pai não deixou. Disse-lhe para ficar calado e para ir para a cama. E Ben assim fez. Quando acordou de manhã, a avó tinha-lhe preparado um pequeno almoço, mas ele não gostou dele e então ficou com a barriga vazia. Então, para matar a fome, foi buscar uma bolacha dentro da lata que sabia que a avó tinha, porque lhe dava sempre uma no dia do seu aniversário. E, quando ia atirar, sentiu que a lata estava mais pesada do que o normal e reparou que estava cheia de joias lá dentro. Então, muito curioso para saber o que se passava, Ben pediu aos pais para ir outra vez para a casa da avó, mas eles confirmaram que a avó ia sair nesse dia, o que Ben achou muito estranho, pois a senhora nunca saía de casa. Então, decidiu segui-la, pegou na sua bicicleta e foi até a casa da avó, para ver o que ela andava a tramar.
e seguiu-a até uma loja de joias com fato preto, onde deduziu que a avó ia roubar. A avó, quando chegou a casa, percebeu que o neto sabia tudo e então explicou-lhe que era uma ladra de joias muito conhecida. Explicou-lhe as histórias de todas as joias e, quando viu que já eram horas, mandou o Ben para casa. Quando Ben chegou a casa, estava todo transpirado e os pais perceberam que algo se passava. Ele, para não contar o segredo da avó, disse que tinha andado a treinar danças de salão e os pais, muito entusiasmados, inscreveram-no no concurso da cidade. Ben tinha reparado que a avó tinha dito que o único roubo que ela nunca tinha conseguido fazer era roubar as joias da coroa. Ele estava decidido a ajudar a avó a conseguir concretizá-lo. Então, como gostava muito de canalização, Ben viu as revistas todas que tinha sobre isso e descobriu que havia um cano que ligava um rio antigo, um esgoto que ligava o rio à sala onde estavam guardadas as joias da coroa. E, depois de explicar o seu plano à avó, Ben e a avó decidiram roubar as joias da coroa. Um pouco antes do roubo, a avó foi para o hospital, mas saiu de lá bem. O que para Ben foi um grande alívio. Dias antes do roubo, Ben sentia-se muito excitado e nunca tinha esperado tanto pela sexta-feira. Mas ele não se lembrava que nessa sexta-feira, quando ia roubar as joias da coroa, ele tinha o concurso de danças de salão. Quando chegou a hora, ele inventou uma dança muito patética que deixou os pais muito desiludidos, mas Ben não pensava nisso. Ben pensava que estava atrasado para ir roubar as joias da coroa com a sua avó. Ben e a avó foram até Londres e nadaram pelo rio, pelo esgoto, e entraram na sala da coroa. Como os guardas estavam a dormir com um líquido que a avó lhes tinha dado para eles adormecerem, eles conseguiam roubar as joias. Mas a avó pôs uma condição: no dia seguinte teriam dias de devolver. Mas quando estavam prestes a tirar as joias, viram a rainha de pijama, e perguntaram-lhe o que ela fazia aquelas horas na noite, e ela respondeu quando não conseguia dormir, ia ali, àquela sala, ver todas as joias. Eles denunciaram-se e a avó explicou à rainha e a Ben que ela afinal não era nenhuma ladra. Ela tinha feito isto porque tinha ouvido o neto a ligar aos pais e queria que ela achasse mais interessante. Mas a rainha não os denunciou e deixou-os irem embora. Ben não ficou zangado com a avó. Ficou feliz por ela ter tentado ser amiga dele e achou-se para sempre que ela iria ser a sua avózinha gangster. Mas, pouco tempo antes do Natal, Ben descobriu que a avó tinha cancro e ela morreu. Eu escolhi este livro porque gosto de todas as histórias de David Williams, porque acho que ele conta as histórias com muita piada. E vou mostrar umas ilustrações que eu achei mais giras. Onde podemos ver a avó. E aqui nesta, os pais a levar Ben para a casa da avó. E agora vou ler um excerto onde mostra as razões porque Ben não gostava da avó antes de saber o segredo dela. Então, o Ben não gostava da avó porque ela cuspia sempre no lenço usado que trazia enfiado na manga do casaco e depois usava para limpar a cara do neto. A televisão dela estava estragada desde 1992 e agora estava coberta de pó com tanto que parecia ter pelo. Estava constantemente a dar puns e nem dava por eles. Para a avó, um dia divertido era ir dar umas crostas bolorentas para os patos comerem, entre outras. Olá, hoje vou apresentar o livro O Fantasma de Canterville. Este livro foi escrito por Oscar Wilde e ilustrado por Angela Vieira.